Ok, muito bom dia a todos. Como o Jordi falou, eu estou aqui em representação da Carbus, Veículos e Equipamentos, que é uma empresa com uma larga experiência nos veículos pesados de passageiros, com menos experiência nos veículos elétricos. É algo que temos muito recentemente na nossa gama de produtos. Assumimos a representação da Carsan, que fabrica veículos pesados de passageiros, e neste momento temos duas unidades em fase de contratualização com o SMTUC. São dois mini autocarros desta marca e que utilizam a tecnologia de motorização e de baterias da BMW, propriamente do i3. Portanto, estamos a falar, e daí termos também ali naquela imagem, juntos os dois veículos, o irmão mais velho e o irmão mais novo, apesar do mais novo estar mais crescido, é maior, mas ele foi buscar tecnologia a um carro já com alguns anos de experiência e com vários milhares de unidades no mercado. É um veículo 100% elétrico, e quando digo 100% elétrico, quer a parte de aquecimento, quer a parte de tração, é só alimentada por energia elétrica, porque temos alguns veículos, como o Rui já falou, que além da parte elétrica têm também parte de combustível, designadamente o gasóleo, mesmo não sendo eles híbridos. Estou a falar propriamente na questão do aquecimento. Há alguns veículos elétricos em que a presença do combustível diesel existe na parte do aquecimento com mini caldeiras que servem para reduzir o consumo de energia do veículo e, com isso, criar mais autonomia para o veículo e usando um combustível fóssil, neste caso o diesel, para alimentar uma caldeira que vai fazer o aquecimento. Portanto, como o Rui também referiu, e eu vou referir muitas vezes o Rui porque ele falou em muita coisa que, eventualmente, eu iria também aqui falar ou que vou abordar, mas a verdade é que a excelente apresentação dele falou em muitos temas que também de segurança, de sistemas que estão presentes nos veículos elétricos e que, de algum modo, eu também iria aqui abordar. Portanto, a questão da presença desses combustíveis fósseis nos veículos elétricos é uma realidade e o veículo terá que ser sempre abordado numa perspectiva de podermos ter, digamos que em comum, a presença da parte elétrica, mas também de algum combustível que possa também estar no veículo. Há aqui uma semelhança muito grande entre aquilo que existe nos veículos pesados de passageiros e naquilo que existe nos veículos ligeiros. Eu recolhi alguma informação que foi publicada nesta revista, a Motor 24, sobre os veículos elétricos. Eles não são uma realidade nova, recente, portanto estamos a falar de... Os veículos elétricos existem já desde o princípio do século XX e a própria apresentação do Rui mostrou ali veículos, os trolley cars, os elétricos, que nós já vemos há muitos anos a circular nas nossas vias e que são veículos de alimentação elétrica. A diferença que existe, ou a maior diferença que existirá em relação aos veículos de hoje em dia, será o facto de os veículos de hoje poderem ter as baterias, a acumulação de energia no próprio veículo, que faz com que ele não tenha que estar conectado a uma rede de alimentação externa para poderem circular. Portanto, quer os trolleys, quer os elétricos implicavam uma catenária que faz a ligação com o veículo e aí se calhar era mais fácil para quem vai prestar o socorro fazer uma desconexão do veículo a partir do momento que se desliga a ficha, entre aspas, que é retirarmos as varas da catenária. Neste momento estamos a falar de um veículo que tem o tal perigo invisível que é a energia, a eletricidade, a alta voltagem, os 700 volts, e que não vemos nenhuma conexão, não vemos nenhuma ficha externa para desligar. E aí temos que recorrer aos corta-correntes do veículo, temos que recorrer às fichas de conexão das baterias com o veículo para eliminarmos essa, digamos que, circulação de energia no interior do veículo e podermos agir em segurança no corte do veículo sem termos o risco de cortar uma cabelagem onde está a passar corrente de alta voltagem, os tais 700 volts. E, como tal, havendo essa semelhança entre os veículos do princípio do século XX e os veículos de hoje em dia, isto da energia não é uma coisa nova, portanto, é algo que já é conhecido, as próprias frotas já sabem como lidar com isto. O que me parece a mim é que existe hoje em dia um déficit de informação
para com as equipas que podem prestar socorro a este tipo de veículos e neste caso, os corpos dos bombeiros, que normalmente são as equipas de primeira linha que atuam. E aí eu acho que é muito importante que as empresas, as autarquias, acionem os mecanismos necessários para que seja dada formação com alguma rapidez a todos estes corpos de bombeiros, no sentido de, numa primeira linha, numa primeira abordagem, saberem como é que vão abordar os veículos elétricos. Eu não tenho dúvidas que, numa primeira fase, os veículos elétricos vão estar mais nos circuitos urbanos e, como tal, até se torna mais fácil identificar as pessoas, as corporações que vão atuar nesse socorro. São normalmente os voluntários, os municipais, os sapadores da zona onde o veículo está a atuar, e designadamente ali em Coimbra, não tenho dúvidas que nesta entrega, durante o início do próximo ano, das 2 unidades elétricas que vão fazer o percurso da linha azul, que hoje em dia é feita pelos Pantofinhas, é importante e vamos nesse sentido sensibilizar, neste caso, o dono da operação, que é o SMTUC, para que, em conjunto connosco e com o fabricante, fazer uma formação das autoridades policiais, dos bombeiros, da área de intervenção do veículo, para que eles estejam habilitados a poder socorrer este veículo numa situação, que esperemos que nunca aconteça, mas numa situação de emergência e estejam devidamente habilitados. É natural que, se calhar, Condeixa não vai ser chamado, porque é pouco certo que os bombeiros sejam chamados para intervencionar um veículo em Coimbra que, entretanto, ocorreu um acidente. Por isso eu digo que será fácil de identificar aquelas que vão ser as corporações ali da zona que vão provavelmente atuar num caso de sinistro. E aí nós assumimos esse compromisso e acho que é um compromisso que todos os intervenientes neste negócio dos veículos elétricos deveriam assumir, que era de prestar essa colaboração, esse voluntariado, no sentido de prestar esclarecimentos, de prestar alguma formação no que diz respeito à assistência a este tipo de veículos e, da minha parte, desde já, estou ao dispor de todas as corporações que assim entenderem que a minha humilde contribuição possa servir para vos ajudar em algum esclarecimento na vossa área de intervenção. Portanto, em primeiro lugar, de uma forma muito simplista, os veículos elétricos têm 2 elementos primordiais. Portanto, temos o motor elétrico e as baterias de íons de lítio que o alimentam. E quando um veículo recebe um impacto, é normalmente ativado um corte de energia da bateria, que depende, claro, da intensidade desse impacto. Ou seja, nós não podemos pensar que, pelo simples facto do veículo embater em algo, automaticamente a corrente fica cortada. Portanto, se no caso de um veículo com airbags, normalmente, num veículo ligeiro, é possível, à primeira vista, percebermos se o corte de corrente foi feito ou não, porque normalmente o airbag dá-nos essa indicação, porque funciona normalmente em conjunto, o disparar do airbag faz com que faça também o corte de energia. Num veículo pesado de passageiros não temos essa percepção, porque não existem airbags, existem outros sistemas de segurança, mas não existem airbags. E não havendo airbags, portanto, nós visivelmente não temos a percepção se realmente o sistema de corte de energia foi feito ou não. E então poderemos estar na presença do tal perigo invisível, da tal situação de alta voltagem no carro, que tem que ser abordado com os cuidados que são necessários. Portanto, havendo esse corte de corrente, não há perigos de descarga elétrica, mas se não houver, temos que ter esses cuidados redobrados. Portanto, temos que... A questão da energia, mais uma vez volto a referir, é algo que é já antigo, portanto, e nós temos a alimentação dos smartphones, por exemplo, eles têm lá a recomendação de não abrir, não atirar para o fogo, e a razão prende-se precisamente com a libertação de gases tóxicos e por causa da composição das baterias. Portanto, temos também já visto, infelizmente, algumas situações de incêndios que ocorrem em carros elétricos, precisamente por questões de sobreaquecimento de baterias e da perigosidade da composição dessas baterias que são realmente inflamáveis. A localização das baterias e das cabelagens de alta tensão são de cor laranja, como também já aqui foi referido.
e estão normalmente devidamente identificadas, devidamente assinaladas, e é realmente sobre esta cor laranja que tem que recair a vossa especial atenção, sendo que é necessário que vocês, num veículo elétrico, porque elas não estão à mostra, por questões também estéticas, não sei se nestes casos não seria preferível sobrepor a questão da segurança à questão estética, e quem sabe que de hoje à amanhã não passa a ser obrigatório que as cabelagens estejam à mostra, mas enquanto assim não for, temos que ir à descoberta da cabelagem e temos que perceber onde é que ela passa, porque também não é razoável que as corporações de bombeiros tenham um manual de todos os veículos que estão em circulação e que na abordagem ao veículo se vá consultar o manual para saber onde é que aquela cabelagem passa, porque senão estamos depois a fazer uma abordagem ao acidente passado 2 horas da chegada ao local. Portanto, há que haver os cuidados de desmontagem, de procura desses elementos para fazer o socorro com a maior segurança. Portanto, no caso em que se depare com um acidente de um veículo elétrico, o fundamental é conhecer onde se encontra o interruptor de corte de energia para a bateria. Portanto, será, na minha opinião, o principal, o primeiro ato a realizar quando se aborda um veículo é procurar um corta-corrente para se poder fazer o desligamento, para fazer a desconexão, para fazer o corte de energia para todo o veículo e aí podermos então, sempre com as devidas cautelas, fazer então os cortes, fazer então depois o manuseamento de todo o veículo e das vítimas inclusivamente, porque vocês também saberão melhor do que eu que por vezes a própria vítima pode estar com cargas elétricas que vocês poderão não poder tocar enquanto não for feito este corte. Portanto, em muitos dos casos, a bateria danificada pode ser a causadora do curto-circuito, como o foco de ignição e pegar fogo ao lítio presente. É, porém, um aquecimento da bateria que pode causar esta deflagração na zona das baterias. Portanto, e aí há que fazer sempre o corte de energia e fazer o combate à ignição da forma que vocês conhecem já sobejamente, porque aí já entramos no combate ao incêndio, onde vocês dominam perfeitamente a área. Tendo em conta que as baterias dos veículos estão normalmente localizadas em zonas protegidas contra o impacto, e o Rui já falou, portanto, na zona do lastro do carro ou nas zonas do tejadilho, por causa das questões de espaço, de permitir mais espaço para os passageiros, e também por causa da questão da redução do centro de gravidade, de distribuição de pesos. Por exemplo, no caso do nosso mini autocarro, nós temos as baterias localizadas na traseira e temos o motor localizado na frente do carro para uma distribuição mais equitativa do peso. Portanto, elas estão normalmente localizadas no piso do veículo. No entanto, no caso dos veículos pesados passageiros, e porque estamos a falar de veículos urbanos, veículos muito baixos, em que o objetivo é que não haja grandes desníveis entre a zona de circulação dos peões no exterior do veículo e o interior do veículo, por isso nós temos os veículos low entry ou low floor, portanto, pisos completamente direitos, 100 degraus. Portanto, nós não temos a altura suficiente para colocar baterias no lastro do veículo. E aí vamos recorrer ou à zona traseira, que é a zona que normalmente é ocupada pelo motor, ou à zona do tejadilho, precisamente porque são zonas que estão mais disponíveis em termos de espaço para podermos pôr as baterias e não ocupar espaço que é considerado para os passageiros. Mais uma vez aqui é referida a questão dos sensores de airbag, que dá esse sinal para fazer o corte de energia, no caso dos veículos ligeiros, e muito embora de eu ter sido convidado para falar sobre a questão dos pesados, e tendo em conta que há este facto comum dos sistemas serem muito parecidos, portanto, a questão que se põe com os automóveis ligeiros é a mesma que se põe com os pesados. Portanto, tem que se fazer o corte, seja ele manual ou automático, temos que fazer o corte da alimentação de energia, de modo a podermos trabalhar em segurança no veículo.
É importante que as equipas de emergência disponham de material específico e conhecimentos necessários para o combate a incêndios neste tipo de veículos. A formação já foi aqui abordada. A questão do material específico também é algo que as vossas corporações, por certo, vão estar preocupadas para vos munir desses materiais, desses equipamentos. Portanto, porque os incêndios causados pelas baterias são bastante diferentes dos causados por um veículo convencional a gasolina, por exemplo. Desde logo pela localização mais escondida da bateria, mas também pela própria composição da mesma. Estamos a falar de incêndios, e vocês aí sabem muito melhor do que eu, que os incêndios são muito diferentes uns dos outros em função do material que está na combustão, não é? Portanto, nós temos ali no triângulo, temos ali várias coisas que são comuns, que é a parte do triângulo do fogo, portanto, que é a parte da temperatura, a parte do oxigênio, mas depois temos o combustível que pode ser diferente de umas para outras situações, e isso também depois vai fazer a diferença no tipo de incêndio que temos e no tipo de atuação que vão ter que ter em relação a esse mesmo incêndio. No entanto, não querendo ser alarmista, é preciso também que as pessoas tenham a consciência de que os veículos elétricos isto não foi um maluco que se lembrou de começar a pôr veículos elétricos sem que sejam feitos os devidos testes, sem que as coisas estejam devidamente testadas, experimentadas e sem que as regras de segurança sejam devidamente cumpridas. Portanto, há que ter em conta que os veículos elétricos não são uma ameaça para a comunidade, e não é esse o objetivo do veículo elétrico, e não é essa a nossa realidade. O veículo elétrico, apesar de vez em quando vermos situações de veículos porque se incendiaram, porque tiveram acidentes, mas a verdade é que, felizmente, esses casos são muito reduzidos, são muito esporádicos, e todos os veículos são, de alguma forma, portanto, são controlados, todos os equipamentos que equipam esses veículos são devidamente testados, experimentados, e não são feitas as coisas no ar, portanto, estão feitas de modo a garantir o máximo de segurança para os utilizadores e também para vós, que sois aqueles que prestam o socorro numa primeira fase. Eu tenho aqui também uma outra pequena apresentação que vos queria fazer e aproveitar esta... Se calhar, não sei se tenho que pedir aqui a ajuda a alguém que não me estou a entender com isto, não sei porquê. Isto tem que ser um bombeiro a trabalhar com isto. Claro. Um gajo, quando precisa de ajuda, tem que chamar um bombeiro, não há dúvida nenhuma. Ok, agora eu queria falar então nos sistemas de segurança nos veículos pesados de passageiros de um modo mais abrangente. Não só dos elétricos, mas também dos outros veículos pesados de passageiros. Queria agradecer ao Fernando o facto de me ter convidado para estar aqui presente, o que muito me honra. Confesso-vos que é a minha estreia também, neste tipo de andanças, mas vindo o convite do Fernando e de uma corporação de bombeiros, não podia de maneira nenhuma recusar, até pela consideração que tenho por o Fernando e pelos bombeiros, de um modo geral. E por isso aceitei, de bom grado, participar e tentar trazer-vos aqui algum conhecimento que tenho da parte dos veículos pesados de passageiros. Este primeiro slide, e falo aqui nos sistemas de segurança dos veículos pesados de passageiros, é uma brincadeira, digamos, que brincando com a palavra segurança e com a imagem, mas no fundo aquilo que se pretende é que realmente o veículo seja um veículo seguro, para que as pessoas se sintam seguras ao viajar no veículo pesado de passageiros, no transporte público. E muito embora as pessoas às vezes tenham uma percepção de que o veículo poderá não ser o mais confortável possível, poderá não ser o melhor que se consegue arranjar, temos que também perceber a nossa realidade e a realidade das empresas de transporte público de passageiros. A verdade é que tem que haver essa preocupação e tem que haver esse cuidado de fazer do veículo um veículo seguro. Eu separaria aqui em 4 fundamentais equipamentos ou sistemas que os veículos pesados de passageiros dispõem para essa segurança dos passageiros. E não estou a falar da segurança, digamos que passiva, aquela segurança que os veículos têm na circulação no dia-a-dia, no caso dos RBS, dos ASRs, dos sistemas de detecção, de ultrapassagem das linhas, essas coisas todas, mas estamos a falar daqueles sistemas de segurança
que poderão ajudar as pessoas, em caso de sinistro, a minorar as consequências desse mesmo sinistro. Portanto, o veículo teve um determinado acidente ou tem uma determinada ocorrência e depois existem aqui uma série de equipamentos que o veículo dispõe para minimizar as consequências desse mesmo acidente. Temos o corte geral de corrente, temos as saídas de emergência, temos os comandos de emergência e temos extintores, extinção automática. Eu depois falarei também aqui sobre a extinção automática, que me parece ser um tema que não ouço falar muito, mas também confesso que não sou muito presente em seminários dos bombeiros, mas a extinção automática, que muitas das vezes é uma palavra confundida com a extinção centralizada. Eu considero a extinção centralizada algo que não obriga que a pessoa ande com um extintor de volta da chama, mas que com uma simples pressão de uma betoneira, de um sistema de acionamento, vai libertar o produto extintor sobre a deflagração. A extinção automática é muito mais do que isso. É um sistema que detecta automaticamente o incêndio e que o combate automaticamente, sem qualquer intervenção externa, distribuindo produto extintor o mais adequado possível àquela zona. E no caso dos veículos isso é muito importante, porque estamos a falar de uma zona de um compartimento de motor e, mais uma vez, indo ao encontro do tal triângulo do fogo, onde nós temos presente, numa quantidade imensurável, os três pontos fundamentais, que é o ar, muitas das vezes forçado por um ventilador que existe na zona do motor, a temperatura do compartimento do motor, que é enorme, e temos o combustível, e temos até vários combustíveis, temos o diesel, temos o óleo, temos uma série de combustíveis naquele compartimento. Portanto, ou seja, temos um ambiente propício à deflagração do incêndio e ao aumento exponencial desse mesmo incêndio, porque temos ali um ventilador a injetar ar com uma pressão enorme e com uma força enorme para toda aquela zona de incêndio. Portanto, os cortes gerais de corrente estão normalmente localizados juntos das baterias, dos quadros elétricos, e serão também comuns nos veículos elétricos. Portanto, é a abordagem primeira, no caso de sinistro, é efetivamente os cortes gerais de corrente. Portanto, neste caso, ou no caso dos veículos diesel, para libertarmos todo o carro da circulação de corrente, embora a perigosidade seja menor, porque estamos a falar de correntes de 24 volts, ou de 12, porque temos veículos pesados passageiros também com 12 volts, no caso dos mini autocarros. No caso dos elétricos, mais também para podermos, nesse caso é para cortarmos a alimentação da energia da corrente de alta voltagem. Estes corta-correntes nos diesel vão impedir também que alguns sistemas de alimentação possam ser cortados e com isso cortarmos, por exemplo, a alimentação de diesel no carro. Depois temos também um corte geral de corrente que está normalmente localizado no posto do motorista. E isto passou a ser obrigatório em viaturas mais recentes. É considerado como que um comando de emergência para o condutor, que lhe permite, em caso de emergência, acionar esta betoneira. Portanto, que é um sistema que vocês também já conhecem. Portanto, que ao ser pressionada ela faz o corte e fica presa. Portanto, depois terá que ser rodada para libertar. Isto permite que o motorista acione também um corta-corrente do seu posto de condução e não tenha que ir para a junta das baterias. Depois temos as saídas de emergência. As saídas de emergência são elas, normalmente, as portas de serviço do veículo, ou também a porta do motorista, se ela existir. Temos as janelas laterais, temos a janela traseira e temos a zona das claraveias. Temos os comandos de emergência das portas de serviço. Portanto, as portas de serviço, elas normalmente poderão ser pneumáticas, eletropneumáticas ou elétricas, de acionamento elétrico ou eletropneumático, mas todas elas têm que obrigatoriamente dispor de comandos de emergência interiores e exteriores que permitam libertar a porta em caso de acidente. É natural que, se temos um veículo em que a porta é acionada eletropneumaticamente ou eletricamente, ou seja, necessita de energia do veículo para funcionar, e se lhe vamos cortar a energia no corta-corrente, ficamos impedidos de abrir a porta através do sistema normal, portanto, que é a parte elétrica ou eletropneumática. E, neste caso, temos que ter os comandos, que estão normalmente devidamente assinalados com abertura de emergência. Aquele primeiro que vemos é um comando exterior. Os outros que vemos são comandos interiores, que estão também normalmente protegidos ou acautelados, digamos, para que não sejam utilizados inadvertidamente.
mas são comandos que nos permitem desbloquear as portas do veículo em caso de necessidade de auxílio, portanto, quer do exterior, quer do interior. Temos as janelas, portanto, que são normalmente em vidro temperado, contrariamente aos para-brisas, que são em vidro laminado. As janelas laterais são sempre em vidro temperado. Isto quer dizer que, com um impacto, elas vão estilhaçar e vão permitir que se possa entrar e retirar vítimas do interior do veículo. Teremos que ter sempre em consideração que as janelas, hoje em dia, cada vez mais, são de vidro duplo e, como tal, com um primeiro impacto, podemos não criar logo uma passagem para o interior do veículo, porque temos dois vidros a quebrar. Temos um vidro exterior e um vidro interior, estamos a falar de vidros duplos e podemos ter necessidade de quebrar os dois vidros para ter esse acesso. Elas estão devidamente assinaladas no veículo pesado de passageiros, com um mínimo de unidades em função da dimensão do veículo, mas elas estão sempre assinaladas como saídas de emergência, visível do exterior e do interior, e estão também sempre ao lado dessas mesmas saídas o martelo, que quem está do lado de fora não serve de nada, mas para quem está do interior, que vocês também podem ser vítimas do acidente como passageiros, têm também um martelo para essa quebra de emergência. Temos que ter também atenção que, apesar da janela não estar devidamente assinalada como uma saída de emergência, elas não são feitas de materiais diferentes. Ou seja, não podemos pensar que a janela do autocarro, se tem o autocolante, é saída, se não tem o autocolante, não é saída. Não. Se por qualquer motivo a janela que está devidamente assinalada como saída de emergência ficou obstruída porque ficou um poste em cada uma das janelas, logo por azar, as outras também são saídas de emergência. Portanto, o que a lei diz é que tem que ter um mínimo de X e elas estão devidamente assinaladas, isso depende da dimensão do carro, mas as outras janelas são também saídas de emergência e podem funcionar como tal e o vidro vai quebrar da mesma maneira. Temos também as claraboias. As claraboias são também uma ou duas em função da dimensão do veículo. A legislação obriga também a que exista no mínimo uma claraboia, mas elas poderão ser também duas se o veículo for de outra classe ou de outra dimensão, e elas podem ser manuais ou elétricas. Podem ser ainda em vidro, e estas são quebradas da mesmo modo que as janelas laterais. Existe normalmente um martelo no interior para poder quebrar a claraboia para poder sair. Isto é muito utilizado normalmente não é muito utilizado, mas é utilizado quando normalmente o veículo se encontra em situação de estar meio submerso, digamos assim, e em que a saída das vítimas terá que ser feita pelo tejadilho. E aí utiliza-se as claraboias para fazer a evacuação das vítimas. Elas podem também ainda ser de outro material, porque também não é obrigatório que sejam em vidro, mas elas têm que funcionar de modo a que possam ser libertadas, através de um mecanismo de libertação, do exterior e do interior, de modo a que se remova toda a claraboia. Aquela tampa pode sair, se ela não for em vidro, e de modo a que se deixe ficar ali o espaço para que a pessoa possa passar. Depois temos o sistema de extinção. A extinção, normalmente o veículo também obriga a legislação a que tenha pelo menos um extintor, o veículo. Se for um veículo de classe 1, se for um veículo de classe 2 com lugares de pé, é um extintor. Se for um veículo de classe 2 sem lugares de pé ou um veículo de classe 3 de turismo, tem que ser no mínimo 2. Portanto, um imediatamente na zona do motorista e outro na zona traseira, que têm que estar devidamente depois assinalados, como eu vou mostrar mais à frente. Depois temos os sistemas de detecção de incêndio, que são sistemas mais simples que a única coisa que fazem é detectar o incêndio e informar o motorista que existe um incêndio na viatura ou uma deflagração, um início de incêndio, para que ele haja em conformidade. E temos os sistemas de extinção automáticos. Portanto, o extintor manual pó-químico é aquilo que nós normalmente mais vemos no veículo, nos veículos pesados passageiros, é algo deste género. Normalmente eles são de 6 kg para os veículos de 12 metros. E estão também devidamente assinalados com um sinal e pode-se encontrar logo à frente do veículo, pelo menos um, tem que estar aí, na zona frontal do veículo, depois poderá estar mais algum para a zona traseira. E agora isto passou. Depois temos os sistemas de detecção de incêndio, portanto, em que o sistema tem sensores na zona do compartimento do motor, que vai detectar essa deflagração, que podem ser através de fumos ou através de aumentos de temperatura.
E depois vão criar alertas para o motorista no sentido de ele agir em conformidade. Estes sistemas têm um contra para mim, que é o facto de vez em quando, criarem falsos alertas. E como vocês sabem, os falsos alertas, já vêm da história do Pedro e do Lobo, são muito perigosos. Porque o que acontece é que, por qualquer razão, os sistemas são sensíveis. Perdão. E sendo sensíveis, de vez em quando podem criar alertas que na realidade não são incêndios. E não sendo incêndios, o motorista vem, vê, não tem nada e segue. E depois cria outro e vem, vê, não é nada e segue. Até que chega uma altura que ele já não vem ver. Porque ele cria um alerta e ele não vem ver porque acha que não é. E afinal, naquela altura já era. E sendo depois um incêndio, é uma chatice. No entanto, a questão é que devem sempre vir ver, mas como vocês também não são os motoristas, se calhar alguns são, mas a vossa missão é outra. Portanto, provavelmente serão chamados numa altura em que o motorista viu aquilo, não atuou e depois era realmente um alarme verdadeiro. Portanto, o motorista, tendo esse alerta do sistema de detecção, deve agir em conformidade com os procedimentos de segurança que supostamente a empresa também lhe deverá dar de como é que ele deve fazer numa situação como esta. O sistema de detecção de extinção automática. E este eu penso que é um dos sistemas, é o sistema mais eficaz, mais eficiente e dos últimos veículos que fornecemos até ali para a empresa do Schumtuk, eles estão equipados com este sistema. O sistema de detecção automática de incêndio e extinção automático, ele faz as duas coisas em simultâneo. Nós podemos ver ali na imagem o sistema de detecção que está ali assinalado por uma linha vermelha. Temos depois o sistema de extinção, que está ali por aquela linha verde, que são onde estão distribuídos os injetores de produto extintor. E temos uma linha azul, que é a que vai fornecer informação ao motorista de que o sistema foi acionado. Tudo isto automaticamente e autonomamente, sem qualquer intervenção do motorista. A única coisa que o motorista tem que fazer é imobilizar a viatura, proceder à evacuação dos passageiros em modo seguro e nada mais, e pedir socorro, eventualmente. Portanto, temos aqui dois sistemas de extinção automáticos diferentes. Um é o mais simplista, em que não utiliza qualquer componente elétrico ou eletrónico. Estamos a falar de uma garrafa pressurizada, que tem dois tipos de recipiente de compressão. Temos um que é uma pressão, digamos que de sensor, que é aquela linha vermelha que vemos ali. E essa linha, ao ser interrompida, ao ser perfurada pelo incêndio na zona do compartimento do motor, vai provocar uma despressurização daquele circuito, que por sua vez vai acionar a pressão do outro circuito e libertar o produto extintor. E depois temos aqui uma linha, um sistema mais complexo, já com um sistema de alerta para o condutor, em que temos aqui já a junção da parte mecânica com a parte elétrica, com detectores espalhados pela zona do motor, com os tais distribuidores de produtos extintores espalhados pela zona do motor. Portanto, ele já é alimentado pelas baterias, tem uma unidade de comando, tem sistemas de informação para o motorista, que podem ser alertas sonoros ou visuais, ou os dois também. E, portanto, este sistema é um sistema que depois, ao ser criado a ruptura na linha de detecção, vai provocar a libertação do produto extintor e, ao mesmo tempo, informar também o motorista para que ele proceda em conformidade. Há sempre que terem atenção uma coisa, é que qualquer um destes sistemas, qualquer dos sistemas de extinção automática, eles são tudo cheio, tudo vazio. Ou seja, não há meias descargas. Quando o sistema é acionado, o sistema liberta todo o produto que lá está e não há volta a dar. Portanto, por isso é importante que o alerta seja dado para o condutor e por isso eu considero este sistema muito mais eficaz, porque vocês estão a ver, aquele primeiro sistema, se detectou uma deflagração na zona do compartimento do motor e se houve a libertação do produto extintor, mas o motorista não se apercebeu, porque tudo aquilo funciona muito automaticamente, o que vai acontecer é que o motorista vai continuar a circular com o carro. E, como vocês também sabem melhor do que eu, um reacendimento é algo de muito provável numa situação de deflagração. Portanto,
Quando houver um reacendimento da zona do compartimento do motor, já não temos produto extintor. E aí, se calhar, o incêndio já toma umas proporções muito maiores. Daí ser importante que haja esta informação para o condutor, para que, de imediato, se faça essa paragem do veículo e a evacuação do veículo. Eu vou-vos agora falar aqui, mostrar aqui um pequeno vídeo. Acho que sim. Pronto, isto é uma simulação do tal sistema de extinção automático, em que o sistema detecta a deflagração na zona do compartimento do motor, ao mesmo tempo faz a informação, atenção, apesar de que o vídeo não é muito grande, mas apesar disto parecer que demora algum tempo, estamos a falar disto tudo, acontece em poucos segundos. Portanto, ele detectou a deflagração, informa o motorista, em simultâneo ele vai dar a informação para o sistema, que é aquela carga de cima, libertar a pressão para automaticamente combater o incêndio. Depois, o produto utilizado dentro da garrafa pressurizada para combater pode ser de vários tipos, mas o princípio é sempre o mesmo. Portanto, temos a tal linha de detecção, que faz a detecção do incêndio. Ela vai fazer o tal alarme visual e ou sonoro e, ao mesmo tempo, vai acionar o nitrogénio pressurizado, que vai atuar sobre aquele cilindro do agente para espalhar sobre o foco de incêndio. Portanto, mais uma vez digo, isto é libertado tudo em simultâneo, todo o produto é libertado e, portanto, não há a possibilidade de se fazer meias descargas e do equipamento ser novamente reutilizado mais tarde. Ele terá que ser sempre recarregado. Já me estavam ali a fazer sinal com o relógio, não sei porque, eu não tenho relógio, não posso dizer as horas, mas eu desconfio que é para eu terminar isto, já estão fartinhos de me ouvir. Quero agradecer-vos a todos a vossa paciência para me ouvirem, mais uma vez agradecer ao Fernando e aos bombeiros por me terem convidado, manifestar também a minha disponibilidade para a minha humilde ajuda, se assim o entenderem, e aproveitar também para vos desejar um bom Natal e boas festas. Obrigado.